Vamos então à primeira aula de isostática, que na UERJ é chamada de resistência dos materiais 2. Vou começar por uma introdução, falar um pouco do que é a disciplina, do que estuda a isostática. Bom, a motivação desses vídeos, claro, foi a necessidade de aulas remotas devido à pandemia, e é importante, uma disciplina muito importante, que é o primeiro contato do aluno com o cálculo estrutural, que é uma matéria fundamental tanto para a engenharia civil quanto para a engenharia mecânica. E a necessidade de visualização das estruturas, do que acontece, das deformações, é muito grande. No final das contas, as videoaulas acabam ajudando nisso tudo. Até porque foi possível filmar o uso de materiais de apoio didáticos relacionados a tudo que a gente está aprendendo. Como é que funciona o curso? A ideia é que tenham aulas gravadas, que a gente possa acessar por um prazo, até para vocês não deixarem acumular matéria, o prazo é justamente para vocês criarem um sistema e não deixar acumular. A ideia da aula gravada é que vocês possam ter liberdade de assistir sempre que tiver disponibilidade de equipamentos compartilhados, que vocês possam pausar o vídeo, repetir sempre que necessário, salvar para assistir depois. A ideia é que essas aulas gravadas sejam leves e focadas na explicação teórica, na visualização dos materiais didáticos e nos exemplos. As dúvidas, resolução de exercício, etc., a gente faz nas aulas síncronas, certo? Cabe a cada um de vocês, então, assistir a teoria através dessas videoaulas, ler a apostila, fazer exercício. E o Classroom, ele é usado para confirmar a presença. Então, cumpriu a atividade no Classroom, isso conta como frequência, ok? Além disso, vocês podem sempre solicitar correção de exercícios, que eu posso fazer essa correção em videoaulas se for necessário, tá? Ou pelos canais de comunicação. Classroom, WhatsApp, o que a gente definir que vai funcionar como o nosso melhor canal de comunicação. Como é que funciona a nomenclatura dos cursos, né? Então, a UERJ chama de resistência dos materiais 2, mas o curso, na verdade, é de estruturas isostáticas. Bom, a análise estrutural é uma parte da mecânica que estuda as estruturas, tanto as isostáticas quanto as hiperestáticas. Já a resistência dos materiais vai estudar a quantificação das tensões atuantes em cada ponto e nas direções diferentes da estrutura e verificar a estabilidade dessas estruturas. Na UERJ, então, a gente tem a RESMAT 2, que trata de isostática. O pessoal da Civil tem lá para frente a hiperestática 1 e a hiperestática 2, né, no 7º e no 8º período. E mecânica tem, depois da RESMAT 2, a RESMAT 6 e a RESMAT 7, que seriam equivalentes à RESMAT 3 e a RESMAT 4 do curso de Engenharia Civil. A gente vai estudar a resistência dos materiais aqui? Não, a gente não vai estudar nem resistência, nem materiais. A gente vai falar primeiro do equilíbrio das estruturas isostáticas, do que está acontecendo na estrutura. Calcular a resistência dessas estruturas é mais para frente. Então, o que a gente vai estudar exatamente em isostática? Tem aqui um exemplo para vocês, que eu chamei a participação especial, já que estamos em casa, do Luke, esse gatinho aqui, e do Newt, que ainda vai aparecer. A gente pode pensar que essa cadeira é uma estrutura, ok? A ideia da isostática é avaliar que partes da estrutura estão mais solicitadas, estão recebendo mais compressão, mais flexão, mais tração, né? Qual das pernas dessa cadeira, nesse momento, está recebendo mais peso? O formato da estrutura e os seus vínculos, os apoios dessa estrutura, vão ter importância na estabilidade. A estrutura depende do carregamento para permanecer estável? Será que quando a gente coloca um carregamento diferente nessa estrutura, quando a gente aumenta a carga dessa estrutura, ela continua estável? Se sim, então a gente considera que essa estrutura é uma estrutura isostática ou hiperestática.
No caso de ser uma estrutura instável, a gente ainda vai falar sobre isso mais para frente, mais explicadinho, seria uma estrutura hipostática. A isostática ela vai avaliar então qual é a parte da cadeira que está mais carregada, que está recebendo mais compressão, mais flexão, ou seja, os esforços que estão acontecendo na estrutura, porque antes da gente saber o que está acontecendo na estrutura, não tem como a gente calcular a resistência de nada, nem dimensionar nada, ok? Então, o que é exatamente estrutura? É o conjunto de elementos de sustentação que tem a finalidade de garantir a estabilidade, certo? Elas passam desde o projeto geométrico da arquitetura, que já tem que levar em consideração que tipo de estrutura é melhor para aquele projeto geométrico, né? A definição dessa estrutura, como é que ela vai ser, qual vai ser o tipo de material, se vai ser uma estrutura de concreto, de madeira, estrutura metálica, identificar que partes dessa estrutura está vinculada, né, os vínculos internos dessa estrutura, que parte da própria estrutura se liga a outra parte, que partes dessa estrutura se ligam ao solo ou ao ambiente externo. É preciso calcular os esforços seccionais da estrutura, a gente vai falar sobre isso. Como assim esforços seccionais? O esforço em cada seção, o quanto a cada seção vai sofrer de compressão ou de torção, o que está acontecendo naquele ponto. A partir daí é que a gente consegue verificar a estabilidade e partir para um passo à frente, que é o cálculo da resistência da estrutura que a gente quer dimensionar. Desde o início, né, é interessante que a gente possa definir a estrutura em tipos de sistemas estruturais diferentes. Por quê? Porque escolher a solução estrutural é o primeiro passo e o mais importante. Então, o pessoal da arquitetura costuma usar definições que facilitem a compreensão intuitiva de cada tipo de estrutura, para depois aí sim ter o cálculo estrutural, né, o dimensionamento por parte do engenheiro. As definições usadas em arquitetura são essas: sistema de massa ativa, sistema de forma ativa, sistema de vetor ativo, superfície ativa e sistemas verticais. Vamos ver como é que funciona isso. Aí tem alguns exemplos de estruturas, sistemas de massa ativa. Por que massa ativa? Um exemplo do MASP, olha o tamanho dessa estrutura vermelha aqui, né, do pilar e das vigas que sustentam todo o prédio. A estrutura de massa ativa, ela é mais resistente. Quanto mais massa, quanto mais robusta é essa estrutura de sustentação. O que vai dar a resistência é o quanto ela é robusta, ok? Aqui tem outro exemplo, só que em Balanço, Mausoléu Castelo Branco, em Fortaleza. Também essa laje aqui, certo? A espessura dela é que vai definir a resistência dessa estrutura. Vamos ver um pouco isso aqui, ó. Da mesma forma que é o volume dos elementos estruturais que vão definir a resistência, no caso das estruturas de massa ativa, aí a gente volta a falar sobre algo que vocês viram bastante em mecânica técnica, que é a importância do momento de inércia da seção. Aquela viga vermelha enorme do MASP, né, ela resiste à flexão e aos esforços que estão pendurados ali nela. E, reparem, numa das orientações aqui do Bob, eu chamo essa esponja de Bob Esponja, carinhosamente, numa das orientações, o Bob é mais resistente do que em outra. Então, por que as vigas ficam com a seção transversal em pé e não com a seção transversal deitada? Ora, porque o momento de inércia da seção transversal em pé vai ser maior. E a resistência à flexão ela é proporcional a esse momento de inércia, tá? Reparem que quando a gente fala de flexão, e isso já é um conceito que vocês vão ver muito ao longo do curso, uma parte da estrutura está sofrendo compressão e outra parte da estrutura está sofrendo tração,
certo? E tem uma parte que a gente chama de linha neutra, que é a parte que não está sofrendo nem tração, nem compressão durante essa flexão. Todos esses conceitos a gente vai ver com calma mais pra frente, mas não custa nada a gente introduzir, já que é uma aula de introdução. Já as estruturas de forma ativa são estruturas que resistem em função da sua forma. Então, são comuns em estruturas de arco e estruturas estaiadas, tipo a ponte, estruturas de cabo, né? Como a ponte Golden Gate, em São Francisco. Por que elas funcionam assim? Se você tivesse a mesma massa nessa estrutura, mas sem esse formato, será que ela seria tão resistente? Mesma coisa aqui, certo? Vamos falar um pouco, dando um exemplo, de como a gente pode fazer uma ponte em arco, usando um brinquedinho simples, tipo o Pequeno Engenheiro. O Pequeno Engenheiro são aqueles bloquinhos de madeira que alguns de vocês talvez tiveram, eu tive, eu adorava esse troço, que a gente consegue montar essa estrutura sem usar nenhum tipo de cola, nenhum tipo de cimento aqui ligando essas peças. A única coisa que é feito é pensar da seguinte forma, ó. Coloquei um bloco aqui, quando eu coloco o bloco de cima desse, eu coloco de um jeito que o centro de gravidade desse bloco continue em cima desse. Eu poderia até chegar ele mais para o lado, ok? O importante é que, se esse centro de gravidade estivesse aqui, ó, essa estrutura iria rotacionar. Conforme a gente empilha esses blocos, a gente vai criando também aqui elementos, o centro de gravidade desse todo aqui, dessa parte, que tende a tombar essa estrutura, essa parte da estrutura aqui, o centro de gravidade dela tende a tombar essa estrutura para o lado direito. Já nessa parte aqui, o centro de gravidade vai estar deslocado para a esquerda. No final das contas, é como se essa parte da estrutura e essa se apoiassem uma na outra. Vamos tirando as partes, né? Essa parte vermelhinha minha filha colocou como enfeite, né? Não precisava, na verdade. A gente pode ir tirando as partes dessa estrutura que não fazem muita diferença. Tá. Vamos começar agora a mostrar o seguinte. Depois que a estrutura está pronta, aquela parte central, aqueles 6 blocos centrais, eles já são suficientes para se apoiarem ali, ok? Eles não precisariam nem do restante. Eu posso puxar isso aqui e, como o centro de gravidade não estava ultrapassando, ela permanece estável. Se esse centro de gravidade ultrapassasse, elas iriam apenas se garantir se apoiando uma na outra, que é o que acontece com estruturas antigas, né, feitas como essas pontes de arco antigas romanas, que eram feitas também sem nenhum tipo de ligação de argamassa. Elas eram construídas basicamente empilhando pedra. Isso, pirâmides, etc. Tá? Outro tipo de estrutura são as treliças, que a gente vai ver mais para frente do curso. Nesse tipo de estrutura, não é a massa que conta, nem é o formato, mas é a inclinação das barras que formam o conjunto, certo? Essas estruturas de treliça, a gente pode ter estruturas de treliças planas, que podem ser retas ou curvas, e a gente pode ter treliças espaciais ou tridimensionais, que são comuns em coberturas de supermercado, cobertura do Rio Centro, galpões, hangares de avião, ok? O outro tipo de estrutura são as estruturas de superfície ativa. Então, às vezes essas estruturas assim, essas lajes curvas, né, ou como se tivessem dobradas, elas acabam tendo mais resistência do que a mesma espessura de laje como uma coisa plana.
E a gente consegue verificar isso facilmente quando a gente compara a resistência de uma folha de papel reta, quando a gente joga uma moeda em cima dela, ela automaticamente deforma, e a resistência de uma folha de papel curva. Quando a gente coloca uma moeda em cima dela, ela não se deforma tanto, porque a orientação dessa folha faz com que a distribuição dos esforços seja mais eficiente e, portanto, você consegue com uma mesma espessura de folha de papel uma resistência muito superior em função do formato dessa superfície. E o último item que a gente comenta, né, são os sistemas verticais. Reparem, esses sistemas, os tipos de sistemas estruturais não são o objetivo principal do nosso curso, mas é interessante citar porque o aluno começa a ter uma noção do que é possível construir quando ele tem um conhecimento maior das estruturas, das orientações das forças e como isso funciona. Sistemas verticais, a gente tem aí alguns exemplos bonitos, né? Estados Unidos, Dubai, Hong Kong. E que tipos de sistemas verticais a gente pode ter? Então, num prédio, a gente pode ter vários pilares e vários, né, vigas. Aqui, ó, vigas são as estruturas horizontais, os pilares são as estruturas verticais que levam esse carregamento até o solo. E no caso do reticular, a gente tem vários cortando todo o prédio, né? Esse é o mais comum. Vigas e pilares levando esses esforços de cada painelzinho desses de laje até o solo. Outro tipo são os sistemas em balanço. Quase sempre eles têm um núcleo central, esse núcleo central onde se concentram elevadores, escadas, né? E todas as forças, todas as reações maiores são levadas para esse núcleo central e então transmitidas para o solo. E um outro tipo comum é quando, isso aqui é como acontece, por exemplo, no MASP, né? Você tem só um exoesqueleto principal resistente e os painéis que vão distribuindo suas forças para esses pilares externos, né? Que são os sistemas de vão livre. Na verdade, a gente tem também, é muito comum também uma mistura desses dois, né? Um exoesqueleto, uma estrutura forte externa e um eixo central de escadas e elevadores aqui que também ajuda a distribuir esses esforços. Bom, o que realmente o aluno de RESMAT 2 precisa lembrar, e a gente vai falar sobre isso na nossa revisão de MECTEC. Basicamente, vocês precisam lembrar das equações de equilíbrio. Ora, para um corpo estar em equilíbrio, o somatório das forças em x, y e z tem que ser igual a zero, em qualquer direção. E o somatório dos momentos em torno do eixo x, y e z também tem que ser igual a zero. Quando a gente trabalha só no plano do quadro, no plano da apresentação, eu vou considerar que o somatório das forças em x tem que ser zero, o somatório das forças em y tem que ser zero, e o somatório dos momentos em torno do eixo z tem que ser zero. Então, quando a gente está trabalhando no plano, a gente se preocupa apenas com 3 equações de equilíbrio, tá? Tipos de elementos estruturais. Tem os elementos reticulares, que quando a gente tem duas dimensões, ó, AB, muito pequenas em relação à terceira, que é o caso de barras ou hastes. Tem as estruturas laminares, que é quando uma dimensão é muito pequena, no caso do A, em relação às outras duas, B e C, que é o caso de placas e cascas. E os elementos estruturais monolíticos, quando são as 3 dimensões da mesma ordem de grandeza. Isso costuma acontecer em blocos de fundação, por exemplo. Ao longo desse curso, a gente vai estudar apenas as estruturas reticuladas como primeiro contato de vocês com cálculo estrutural. A outra recordação que não sei até que ponto vocês têm de mecânica técnica é a questão dos apoios. A gente vai usar apoios do primeiro gênero,
apoios do segundo gênero e apoios do terceiro gênero ou engaste. Na aula de revisão de mecânica técnica, a gente vai falar com mais calma deles, mas imagino que vocês lembrem desses desenhos, ó. Só uma reação, só uma direção de reação de apoio, tá? Ou vertical ou horizontal no apoio do primeiro gênero. Duas reações de força vertical ou horizontal no apoio do segundo gênero. E no caso do engaste ou apoio do terceiro gênero, a gente não permite nem o deslocamento nem a rotação e, portanto, gera reação horizontal, vertical e reação de momento. Quando eu falei que a gente usa pequenos vídeos para exemplificar isso, esse aqui é o kit mola, certo? Ele é usado como material didático para aula de estruturas e foram colocados aqui para servir de exemplo de como funcionam os apoios. Então, reparem o seguinte, esse primeiro aqui seria um apoio do primeiro gênero. Ele se desloca na horizontal, ele não se desloca na vertical e ele permite rotação. Então, a única reação dele é na vertical, ok? Já o apoio do segundo gênero, que é esse aqui, ele, por estar nessa placa, que é uma placa magnética, tá vendo? Ele não se desloca na horizontal em relação a essa placa. Nem na vertical nem na horizontal, mas ele permite rotação. E esse aqui que simula o engaste, ele é fixo tanto na horizontal quanto na vertical e ele não permite rotação. Reparem, a barra deforma, mas o apoio não rotaciona nesse ponto. A ligação não permite rotação. Qualquer mudança que tem aqui, qualquer deslocamento horizontal, é por causa de uma deformação da barra, ok? Então, isso é uma visualização de como funcionam os apoios que a gente vai mais usar ao longo do curso. A gente vai falar também um pouco de estaticidade. A gente vai estudar basicamente as estruturas isostáticas que têm um equilíbrio estável. A gente não vai estudar, a gente vai só falar sobre elas e como detectar que elas são hipostáticas. A gente não vai estudar essas estruturas hipostáticas. Por quê? Porque nelas o carregamento pode até criar um equilíbrio, mas vai ser um equilíbrio instável. Exemplo, aquelas balanças de pratinho. Se você botar a mesma carga dos dois lados, aquilo está em equilíbrio. Mas qualquer mudança no carregamento, qualquer esbarrão ali, e a gente percebe que não é um equilíbrio estável. E as estruturas hiperestáticas, que são um sistema indeterminado de equilíbrio também estável. A gente vai falar sobre isso melhor mais pra frente, tá? Mas a ideia é dizer que nesse curso a gente vai estudar apenas as estruturas isostáticas. Vai ser feita uma retomada, uma revisão dos conceitos de mecânica técnica. A gente vai falar nas próximas aulas de cálculo de reação de apoio. E, ao longo do curso, a gente vai estudando os esforços atuantes na estrutura, aumentando gradativamente a complexidade das estruturas. Por que é tão importante não deixar a matéria acumular? Porque o curso é fácil, mas ele é muito acumulativo. A gente começa estudando o que acontece numa seção transversal. Todos os esforços que estão acontecendo em uma única seção. Depois a gente aumenta a complexidade e estuda o gráfico ao longo de uma barra inteira. Depois a gente analisa várias barras ao mesmo tempo, só que no plano. Depois a gente vai analisar várias barras ao mesmo tempo, só que num espaço tridimensional. Se o cara deixa a matéria acumular, ele vai ter que tentar aprender aqui tudo o que ele não aprendeu antes, certo? Então, como tarefas offline, seria a leitura da apostila e fazer os exercícios, certo? Então, são dadas algumas sugestões de estudo. Vale a pena imprimir a apostila, se possível, porque vocês podem fazer anotações enquanto estiverem assistindo aula, anotar na apostila, colocar dúvidas que vocês tiveram, pausar a videoaula e olhar na apostila para ver se aquilo lendo fica mais fácil de alguma forma, tá? Então a ideia é essa.
assistir as videoaulas fazendo essas pausas e anotando dúvidas na apostila. Reparem o seguinte, deem uma olhada na duração do vídeo aí embaixo. Com certeza eu levei muito mais do que o tempo da duração do vídeo para preparar essa aula e para gravar essa aula. Vocês também vão assistir essas aulas num tempo maior do que o tempo real do vídeo. Então, se vocês assistirem as videoaulas no mesmo tempo que está ali embaixo, estão assistindo errado. Por quê? Porque é importante fazer pausa, é importante anotar, é importante tentar fazer os exercícios de aula junto comigo. Então, sempre que eu colocar um exemplo, eu vou falar, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exemplo antes, sozinho, vai vendo a explicação depois aos poucos junto comigo, digerindo aquela explicação com calma, certo? E, óbvio, usar os canais de comunicação para dúvidas, né? É importante dar uma preferência ao Classroom, porque as dúvidas do Classroom, um colega pode pegar carona na sua dúvida e ele ia perguntar a mesma coisa, e aí a explicação que foi dada para você vai servir para ele, certo? Já no WhatsApp, dúvidas mais de emergência, que precisa mandar uma foto, áudio, vídeo, professora, eu estou fazendo assim e está dando errado. Ok, a pessoa às vezes manda uma foto do que está fazendo, eu falo, mané, aqui, você errou o sinal aqui, está aí se perdendo, batendo cabeça por causa de um sinal, certo? Então, todos esses canais são válidos e, antes de mais nada, falando de novo, não custa repetir, não deixem a matéria acumular. Se vocês olharem no Classroom, já tem lá todas as datas que vocês precisam de cada atividade que vocês vão fazer. De assistir aula, fazer lista de exercício, prova, tá tudo definido. Então, vocês conseguem se orientar para não deixar para fazer tudo no final junto com as outras matérias. Tentem sempre fazer as atividades propostas antes até do prazo do Classroom, certo? Por quê? Como eu falei, o Classroom vai servir como frequência. Cumpriu a atividade proposta, coloca lá, atividade concluída. Por quê? Eu vou ter noção de quantos estão de fato acompanhando a disciplina e vocês conseguem se planejar melhor e não levar uma falta de bobeira porque esqueceu de marcar lá que concluiu a atividade, ok? Vamos falar um pouco também sobre as avaliações no próximo vídeo.